Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Estamos de volta com o Inclusão e Saúde. E agora para falar sobre um tema que certamente vai chamar a sua atenção, pai, mãe, mas, sobretudo, a você que tem filho que adora mexer na internet, nas redes sociais, no YouTube, sobretudo, né, com esse mundo cibernético cheio de tantos influenciadores e influenciadoras. Mas até que ponto tudo isso é salutar para o seu filho, para a sua filha? Eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Isabela Bezerra, que volta mais uma vez ao nosso programa. Bem-vinda, Isabela. Eu que agradeço. Olha, quando eu falo de influenciador, influenciadora, a gente sabe que no mundo isso acontece, não só nas redes sociais, na TV, toda hora aparece alguém com um corte novo, com um estilo diferente. Sim. Isso é a coisa mais prática. A questão é que hoje tudo está muito mais acessível. Então, qualquer criança que o pai dá um celular, um tablet, seja o que for, ou no computador, ele vai lá e começa a mexer. Então, está tudo muito mais fácil. Mas até que ponto a gente pode dizer que isso é benéfico, vai trazer um resultado positivo para o filho? E onde é que a gente pode estabelecer o limite, Isabela? O limite tem que ser desde o início. A gente vê a cada dia que passa crianças menores com maior interesse às telas. Essas telas que eu venho me referindo seria todo o acesso a tablet, televisão também, né? E aparelhos telefônicos. O uso indiscriminado torna tudo muito mais difícil. Você citou aí algo chamado exemplo, né? Versus os influenciadores. Os maiores influenciadores de um ser humano devem ser seus pais, né? Logo depois vem a escola, na inserção do meio escolar, que seriam os professores. E, infelizmente, hoje isso está sendo perdido por esse uso da tecnologia como um todo. Então, a gente vê crianças hoje cada vez menores, com maior índice de desatenção, com maior índice e predisposição a transtornos emocionais, justamente por esse uso, por essa falta de limite, por essa falta de acompanhamento. As pesquisas apontam que até 2 anos de idade, as crianças, os bebês, devem estar distantes das telas. A partir de 1 ano e meio, percebendo que a criança já nasce e pelo convívio dentro de casa, os pais utilizando o tempo todo, né? As pessoas ao seu redor utilizando isso o tempo todo. E aí, o que é que ocorre? Ao invés de estar no parque, ao invés de estar no lazer, ao invés de estar aproveitando a fase que todo o desenvolvimento cerebral dessa criança está propício a essa aprendizagem, eles estão aonde? No telefone, nas telinhas. E aí, a criança acaba tendo esse devido interesse e, consequentemente, uso sem o devido limite, sem o devido acompanhamento, porque o que a gente vê muito é a criança tomar um para parar de chorar, eu fico com o meu, você fica com o seu, e aí tá todo mundo quieto, nem parece que tem criança em casa. Todo mundo feliz, entre aspas, exatamente. né? E a atividade física que essa criança precisa. E aí afeta o que ela está em desenvolvimento, que a gente chama de função executiva. As funções executivas nesse processo de desenvolvimento cerebral. O que é que a gente pode citar como função executiva, Isabela, para facilitar o público? Controle dos seus impulsos, atenção, planejamento, flexibilidade cognitiva, que eu preciso fazer isso dentro desse reconhecimento dela com o outro, com o corpo dela, que eu poderia estar correndo, pulando, amassando, encaixando, pintando. Eu estou aonde? No celular ou na telinha. Na telinha, como diz a Isabela. Exatamente. A pergunta é a seguinte, como fazer isso, considerando que o universo em que essas crianças convivem, e nesse caso vamos considerar a escola, os amigos, os vizinhos, enfim, a comunidade de um modo geral, como modificar ou tentar modificar se eu, pai ou uma mãe que nos assiste agora, fala, eu tento, mas aí ele vê na escola e nos outros ambientes que os colegas são diferentes. É uma luta. Ou seja, como tentar, pelo menos, quebrar essa barreira? Permitindo, mas, sobretudo, com limite. Até 5 anos de idade, essa criança, de 3 a 5 anos de idade, deve somente utilizar 1 hora de telinha. Certo? E esse uso precisa ser assistido pelo adulto. Esse adulto vai explicar o que está acontecendo, interagir, vai estar ensinando. Esse adulto vai estar acompanhando, porque quando clica lá no YouTube,
E aí os pais, eu acredito que passam por isso, começam assistindo o vídeo, mas eu tenho anúncio, eu tenho outros vídeos que vêm logo em série, e esses tipos de assunto, eles não são escolhidos por nós. É o próprio, né? O próprio aplicativo. É um merchandising. Exatamente. Né? O que está por detrás, formatação. que você citou no início, como os influenciadores. Né? A gente vê hoje que muita pergunta que vem no consultório. Em que idade eu devo dar o telefone ao meu filho? Inclusive, empresas de smartphones já têm pesquisas comprovadas e publicadas que até 12 anos de idade nenhuma criança deve ter telefone. Ou não deveria, pelo não menos. Deveria. Na prática, a gente vê não. Uma realidade Mas diferente. aí vem o que você justamente colocou. Mas aí ele começa pedindo, ele vê os outros coleguinhas. E a gente precisa, todos nós, eu acredito, né? Não só profissionais, mas todos nós, enquanto sociedade, mostrar a essas crianças que existem outras formas de diversão, de comunicação e de interação. Uma coisa que eu considero preocupante quando eu me refiro aos influenciadores, e aí nada contra quem faz o seu trabalho, seja nas redes sociais, né, mais tradicionais ou no próprio YouTube, que tem uma formatação um pouquinho diferente, voltada mais para vídeo, especificamente falando. Nada contra quem ganha o seu dinheiro, porque tem hoje gente que vive só disso. Influenciando os meninos a dizer que não estudo, que eu não preciso estudar, porque quando crescer eu vou ser youtuber. Pronto, você já chegou onde eu queria. Então, assim, até que ponto, já que a senhora falou logo no começo, essas pessoas acabam sendo influenciadores a tal ponto que as crianças passam a imitá-las, o que é natural. Normal. Né? Mas deixam de imitar os pais, ou seja, perde referências, perde valores que os pais, aqueles que pelo menos têm essa preocupação, estariam passando, né, para os filhos. Essa tem que ser a máxima, creio eu. Então, a pergunta é, quais são as consequências consideradas mais graves nesse sentido? Do ponto de vista dos influenciadores substituírem, sobretudo, os pais? Referência de autoridade, sobretudo. Porque o que é que a gente ensina à criança no processo de socialização dela e desenvolvimento, né? Os respeitos, os valores que se iniciam dentro da sua própria casa. Quando eu tenho esse acesso ilimitado a um terceiro, seja a razão que venha a ser explicada, ela qual for, está se perdendo referência de autoridade. E aí, o que eu tenho pensado em ensinar, em educar, em transmitir a esse meu filho, um terceiro está fazendo esse papel. E aí, esse terceiro tem todo o que tem de merchan por detrás, tem todos os seus interesses pessoais, individuais, comerciais, a passar para esse filho. Então, eu acredito, parabenizo pelo desejo, né? O seu desejo de estar levando esse assunto, essa temática para as famílias, em seus lares, porque realmente, assim, pai, mãe, é preciso que vocês resgatem a figura de autoridade, a voz ativa, o respeito, os valores, que a nossa sociedade tem se confundido muito dentro do processo de desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, levando a um caminho de limiar muito baixo, a frustração, porque o que está ali na tela é muito fácil. Há um querer muito grande do consumismo exacerbado, porque ali eles têm acesso a novas temáticas, a novos brinquedos, a novos objetos, e que muitos pais nem conhecem o que os seus filhos estão assistindo. Aí ele me pediu um brinquedo, eu nem sei como funciona, mas ele assistiu lá no videozinho do YouTube e agora tá me pedindo, tá porque tá. Então, assim, os slimes é um exemplo muito claro disso. Ano passado a gente teve uma febre dos slimes, e os slimes era massinha de modelar que a gente fazia com as crianças e construía isso em casa. E aí, quando a gente vai olhar, a produção do slime, a confecção dela não é muito diferente da massa de modelar. Sim. Mas é uma novidade, né? Isso veio de onde? Da internet. Então, vai do exemplo que tem a parte boa, que você consegue interagir quando esse pai participa. Então, participe, assistam, monitore o que os seus filhos estão assistindo. Se tornem para eles, além do telefone, enquanto especial, enquanto referência, enquanto essa figura de autoridade. Para a gente concluir, Isabela, infelizmente, porque esse tema ele rende bastante, mas assim, até que ponto a gente pode ter uma caracterização
de uma possível depressão infanto-juvenil, principalmente no aspecto da frustração. Eu, criança, vejo que fulano de tal que está lá na tela, que é o top da galáxia, como alguns dizem, que tem brinquedos, que tem tudo nas mãos, né? Uma casa bonita, tudo ótimo, mas eu não posso ter. Eu vou pedir para o meu pai diz que não pode. Até que ponto isso pode gerar, quem sabe, uma depressão? Chegaríamos a esse ponto? Pode ocorrer? Pode. Tratar de ser humano é algo muito subjetivo, né? E aí eu acredito que se pode quando não se tem essa base, que foi o que eu acabei de dizer, desse relacionamento onde há um compartilhar de sentimentos. Mostrar ao seu filho, quando o pai acompanha, porque a gente não tem como dizer aos pais, é de 5 a 6 anos, de 3 a 6 anos, X horas, mas aí de repente, Isabela, isso passa um pouquinho. A gente pede que o carro em movimento não passe, mas depende, eu estou numa viagem, o menino está chorando, então o que vai fazer é a musiquinha. E vai acalentar, e vai parar, e eu vou chegar no meu destino, vou dirigir mais tranquilo. Isso é a realidade, mas não é o ideal. Tem que se aproveitar o que é bom, né? E tem que se aproveitar o que é bom. Mas quando você está passando aquela musiquinha e você chama a atenção do seu filho e você canta, você está participando, você está interagindo. Nenhum outro momento que está passando aquilo tudo ali, mas você senta, você sabe que seu filho está assistindo, você diz isso aqui, é essa realidade dessa pessoa que está aí na sua tela, não é a nossa. Mas tem várias formas de ser feliz sem isso aqui. Entendi. Bom, Isabela Bezerra, psicóloga, mais uma vez, obrigado pela tua vinda. Que agradeço. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Nosso Inclusão em Saúde dá uma pausa rápida, daqui a pouco a gente retorna, ainda no aspecto da psicologia, mas você vai entender que é algo um pouquinho diferente. Estamos nos referindo à inclusão no setor da educação. Já já eu volto. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.